Gente querida, boa noite. É meio novo tudo isso aqui para mim, tá? Então, vou aprendendo junto com vocês aqui hoje. Hoje nós vamos falar um pouco sobre adoração. Faz sentido estar falando sobre isso aqui? E eu queria começar fazendo uma pergunta. O que é adoração? De repente você já pode começar escrevendo aí no chat quais são as palavras que você encontra para definir a adoração. Por que a gente adora? Adoração, ela é música, ela é um estilo musical, ela é um momento que antecede a palavra. Nós acabamos de falar aqui hoje, vamos adorar a Deus. E você aí na sua casa cantou com a gente, assim eu espero, né? E isso é adoração, será? São perguntas como essa que eu quero tentar aqui hoje responder, porque nós temos uma impressão muito errada sobre esse assunto. Principalmente aqui no meio evangélico, eu digo, quem já é de igreja há mais tempo. Eu não sei por que a gente fica traduzindo adoração por música, por cantar, por tocar. Como meu pai usou a expressão no domingo, por levita. Gente, eu não sei de onde a gente tirou essa ideia de que levita tem a ver com adoração. Porque levita tem a ver com trabalho, primeiramente. O que menos tem a ver é adoração, e muito mais com trabalho. Tá, mas por que eu estou aqui falando isso? O que vocês podem esperar de um jovem de 25 anos? Então eu quero começar contando um pouco da minha história com esse tema, visto que eu acho que a maioria não conhece de quem está aí na internet, e de quem já é aqui da igreja mudou muita gente, então muita gente também não viu o Renan versão criança ainda, tá? Então vou começar contando um pouco a minha história, tá bom? Eu não sei se você assistiu a pregação de domingo passado, Viver na Plenitude, muito boa por sinal, tá lá no YouTube, mas no último tópico meu pai fala que eu comecei pela bateria quando criança. Querendo ou não, chama mais a atenção, né, de criança, faz mais barulho. E eu ficava batucando na cadeira, na perna, na Bíblia, o culto inteiro. Minha mãe está aqui, ela pode provar isso, pode lembrar. Então eu chegava sempre mais cedo e já escolhia meu lugar estrategicamente para ver o baterista. Eu ficava imitando sentado ali o que ele fazia. E isso aí eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade, tá? E com 8 anos, eu lembro que foi a primeira vez que eu toquei bateria na igreja. E foi num retiro, aliás, saudades retiro, gente. 1 ano já sem retiro é muita coisa, né, gente? Ano que vem vai ter retiro, em nome de Jesus. Obrigado. E eu não sei agora quantos vão se lembrar, só quem é mais velho aqui de carisma vai lembrar disso. Mas antigamente, a gente tinha o pós-retiro. Alguém lembra dessa época de pós-retiro? Era o primeiro sábado, logo após o feriado do carnaval, que a gente se reunia na igreja de novo para comer sobras do retiro. Era nesse dia que a gente ficava sabendo qual a equipe que venceu as gincanas que a gente fazia, e a gente meio que reproduzia tudo de novo, fazia os teatros, fazia o grito de guerra e cantava as músicas. Então foi ali, nesse dia, num sábado, a primeira vez que eu toquei bateria na igreja mesmo. Isso foi em 2004, e nós temos imagens, por favor, pode colocar as imagens aí. Temos imagens para provar o Renan em 2004 tocando bateria. Dá para ver aí, gente? Ó. Falta do lado esquerdo aí, tá? Aí, entre 2005 e 2006, num sábado também, estava tendo um ensaio da banda, né, da igreja, do louvor, e eu lembro que meu pai ligou lá em casa, eu estava lá em casa ainda, dizendo que estava indo me buscar para poder tocar bateria no ensaio e no culto. Eu não entendi muito bem por quê, mas ele me buscou, fui, e ali eu entrei em definitivo para o ministério de louvor da igreja, com mais ou menos 10 anos de idade, tá? E desde então, nunca parei, gente. Nunca parei. Não sei o que seria de mim sem isso. Sendo bem sincero, quem me conhece de perto sabe que não tem como falar do Renan sem falar do ministério, de louvor, de adoração, de música, desse ambiente, de tudo que envolve isso. É meu pensamento 24 horas por dia, 7 dias por semana. É o que me move, eu passo horas e horas do dia pensando, gastando energia nisso. É a minha maior paixão. Amo falar de adoração, amo buscar aprender mais sobre o movimento da igreja, sobre os grandes líderes de adoração da história, entender os contextos. E nessa busca, eu participei de alguns workshops do Instituto Canción. Não sei quantos conhecem, mas é um instituto de música, de adoração, criado pelo Marcos Witt, um dos grandes líderes de louvor da história. Participei de alguns workshops, estudando um pouco, e em 2019 eu tive a oportunidade de estudar no Worship U, que é uma escola de adoração da Bethel Church, nos Estados Unidos. Eu fiz à distância mesmo, tá?
com professores que, assim, gente, eles escreveram músicas que a gente canta aqui hoje na igreja. Então, por exemplo, tive aula com professores que escreveram Rei do Meu Coração, Tão Profundo, Eu Canto Aleluia, Minha Esperança, Maravilhosa Graça, e um monte de música que a gente canta aqui hoje, eram os professores. E tendo vivido e estudado tudo isso, eu posso dizer que não é fácil a gente definir o termo adoração. Então, um pastor norte-americano, chamado Robert Shepard, e ele diz assim, que a adoração, assim como o amor, é caracterizado pela simplicidade intuitiva e a complexidade filosófica. O que quer dizer isso? A simplicidade intuitiva é, todo mundo sabe o que é adoração, igual todo mundo sabe o que é amor. Se você chegar em qualquer pessoa e falar, o que é amor? Você sabe o que é amor? A pessoa vai falar, eu sei o que é amor. Sabe o que é adoração? A pessoa vai responder, eu sei o que é adoração. Mas esses termos também têm uma complexidade filosófica por detrás. Por quê? Porque quanto mais você tenta encontrar palavras para definir a adoração, o amor, mais difícil fica essa tarefa. Não é verdade? Então, por mais que seja simples demais você entender uma adoração, você entender um amor, é muito difícil você explicar o que é isso para alguém. E por muitas vezes, nós confundimos a adoração com o cantar, com o tocar, com o momento que antecede a palavra, com o ritual praticado nas igrejas durante os cultos. E não tem nada a ver com isso, e eu quero te falar um pouco mais dessa noite, tá? Quantas vezes você aí se atrasou para um culto, e vindo para um culto você pensou, não, tranquilo, perdi só o momento do louvor da adoração. Ou então você, de maneira proposital, fez isso. Estava em casa, terminando de assistir algum programa, falar, vou dar uma esticada aqui, daqui a pouco eu vou perder só o momento do louvor da adoração mesmo, mas para a palavra eu chego. Ou então, quantas vezes você esteve aqui conosco, mas você só estava copiando o que a gente faz aqui em cima. Então a gente fala, ergue a mão, você ergue a mão. Canta, você canta. Mas sem fazer ideia do que está acontecendo ou por que você está fazendo isso. Então, gente, tema de hoje, por que devo adorar? Você que vai anotar aí, tema de hoje, por que devo adorar? João 4, 23 diz assim, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Sempre que a gente lê esse texto, nós ficamos muito presos na ideia do adorador que o Pai procura, de adorar em espírito e em verdade, mas a gente não para pensar numa palavra que é dita antes, que é o verdadeiro adorador. Se existe o verdadeiro adorador, quer dizer que existe o falso adorador também. Se existe a verdadeira adoração, para ser colocado dessa forma, existe uma falsa adoração. A verdadeira adoração, ela não é medida pela resposta que você dá durante o período em que nós cantamos aqui juntos. Aliás, quem está aqui em cima do palco, e você aí que também é um líder de louvor, de adoração na sua igreja, cuidado, porque é muito fácil nós sermos enganados pela resposta que a gente tem aqui na igreja, tá? Então, às vezes, a gente pode achar que nossa, que louvor maravilhoso, com base no que as pessoas estão fazendo aqui. Mas olha só, o sucesso da adoração não é medido pelo que as pessoas fazem durante o período, tá? O verdadeiro sucesso da adoração se dá pelo fruto que nasce no povo de Deus. Nós aqui em cima do palco, nós seremos bem-sucedidos na nossa tarefa, no nosso trabalho de liderar a igreja em adoração, não se a gente vê um monte de gente pulando e batendo palma, mas sim se a gente vê a congregação sendo transformada à semelhança de Jesus e o caráter de Deus se manifestar no meio do povo. Sabe, não dá para a gente falar que nós somos verdadeiros adoradores se a gente não tem um testemunho para dar. Como é que a gente vai ser verdadeiro adorador se os nossos relacionamentos familiares são um caos? Como é que a gente vai dar esse testemunho, dessa transformação segundo o caráter de Cristo, segundo a semelhança de Jesus? Como é que a gente fala que a gente é verdadeiro adorador com tantas brigas e separações que ocorrem dentro das igrejas? Com tantas amizades que se desfazem? Sabe, a adoração, ela é muito mais um estilo de vida do que um ritual praticado por aqueles que vão à igreja. A adoração tem muito mais a ver com quem você é, o seu dia a dia,
do que você chegar aqui, erguer as mãos, bater a palma, pular, cantar e chorar, e se emocionar. Não esquece disso não, tá? Que o sucesso da adoração, ele nunca vai ser medido pela resposta que a igreja dá. Porque isso aí pode ser aprendido, pode ser falsificado, pode ser fabricado. As pessoas podem ver alguém fazendo e copiar. Mas só vai ser verdadeiro isso quando a gente vê a transformação acontecendo no meio da igreja. Amém? Mas, a adoração também é expressão. Não é só expressão, mas precisa ter também, tá, gente? E nessa confusão, nós, líderes de louvor, de adoração na igreja, por muitas vezes nós temos que nos virar aqui, fazer malabarismos, ergue a mão direita, mão esquerda, perna, pula, abaixa, fecha o olho, canta mais alto, para de cantar agora um pouco. A gente vira assim muito mais um líder de torcida do que um líder de louvor. Mas a adoração, ela não parte do externo, ela parte do interno, ela tem que sair de dentro de você. A gente pode fazer a nossa parte aqui, bater palma, igual hoje eu falei, a gente começou o louvor aqui, eu cheguei no pessoal e falei, gente, vamos adorar para valer, cantar para valer, bater palma, se alegrar mesmo. A gente faz a nossa parte. Mas a verdadeira adoração tem que partir de dentro de você. Ela só vai acontecer quando expressar o que está no seu coração. Quero contar uma história aqui, gente, que aconteceu comigo, e quero dar um exemplo clássico dessa expressão que parte de dentro, tá? Gente, dia 30 de janeiro de 2021, ele foi um dos melhores dias da minha vida. E acredita em mim, assim, eu não consigo encontrar palavras para vocês tentarem entender o que eu senti naquele dia 30 de janeiro de 2021, sábado. Mais ou menos 6 e pouquinho da tarde, tá? Palmeiras foi bicampeão da Libertadores naquele dia. E quando o Breno Lopes fez o gol, que deu o título a nós, minha mãe está aqui também, está à prova, meu pai está de prova, eu dei gritos, a Larissa também está de prova, eu dei gritos, no plural, minha mãe tão alto e tão forte, que eu fiquei sem voz por umas 2 semanas, tranquilo assim. A dor de garganta que eu senti depois dos gritos que eu dei, a euforia que foi, eu comecei a correr pela rua, correr pela casa, eu não sabia o que fazer, gente, acredita em mim, assim, eu não tenho palavras para vocês entenderem o que aquele dia representou para mim. Só que se eu faço isso por um time de futebol, por um campeonato, por um esporte, por um filme, por uma música secular, por algo fora daqui, quanto mais eu tenho que fazer aqui neste lugar para Deus. Quem me conhece está de prova, eu falo que a minha missão na Terra é essa. Mas nunca, gente, olha que eu amo futebol, amo assim de um jeito que vocês não entendem, mas nunca a alegria e a emoção que eu sinto quando o Palmeiras faz um gol é igual a emoção e a alegria que eu sinto quando eu estou aqui. Ou quando eu estou no meu carro cantando, ou quando eu estou em casa cantando, música 24 horas por dia, ouvindo, adorando. Se você está definitivamente apaixonado por Deus e entende o que você está fazendo, você não precisa que alguém te guie em gestos ou expressões, porque a sua própria paixão fará com que você se expresse sem hesitar. Então, uma frase aqui, ó. A verdadeira adoração, ela não é baseada na expressão da igreja, e sim na transformação que ela provoca. E por essa transformação, nós expressamos toda a nossa adoração a Deus. Deu para entender essa parte? Entendeu isso? Adoração não é a resposta que você dá aqui, é a transformação que você vive. E por viver essa transformação, por essa paixão que arde em você, você se expressa da melhor maneira que você encontra. Tema de hoje, por que eu devo adorar? Para adorar, a primeira coisa que precisa acontecer, você tem que saber o que você está fazendo. Você precisa saber que a adoração ela tem muito mais a ver com Deus do que com você. Então não é porque a gente está bem que a gente canta, não é porque a gente não está bem que a gente canta, não é porque tudo está dando maravilhosamente incrível na nossa vida que a gente adora, não é porque a gente quer alguma coisa em troca que a gente adora. Não é porque a gente está com vontade que a gente adora. A adoração tem muito mais a ver com Deus do que conosco. Eu quero começar falando assim, por que nós devemos adorar? Primeira coisa que você precisa saber, você deve adorar porque você foi criado para ser um adorador. Essa é a sua natureza. Se você não é um adorador, você perdeu a razão da sua existência. Quero convidar você a abrir em Salmos 148. Vou ler um texto longo aqui agora, tá? Salmos 148.
O texto começa assim, ó. Aleluia, louvem o Senhor nos mais altos céus, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem o Senhor os seus exércitos celestes, louvem o Senhor o sol e a lua, louvem o Senhor todas as estrelas brilhantes, louvem o Senhor os céus imensos, as nuvens carregadas de chuva acima do firmamento, louvem todos eles o nome do Senhor, pois Ele mandou e todos eles foram criados. Ele ordenou e todos foram firmados nos seus lugares e ali permanecerão para sempre. As leis que o Senhor terminou para o universo jamais serão mudadas. Louvem o Senhor tudo que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do mar. Louvem o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e neblina, ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor os montes e as colinas, as árvores que dão fruto e os grandes cedros, todos os animais selvagens e o gado. Louvem o Senhor os animais que se arrastam e as aves, reis da terra e todas as nações, líderes e autoridades de todos os povos, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem o nome do Senhor, pois somente Ele é digno de ser louvado. Como o salmista diz aqui, gente, a adoração ela é a resposta adequada que toda a criação dá ao seu Criador. Tudo que foi criado adora a Deus. Então, se nós fomos criados por Deus, nós somos criados para adorar o nome dEle. Tem um outro Salmo, 34, que diz assim: louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Vou ler mais uma vez, ó. Louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Gente, a adoração ela tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Sabe, você acordou, em todo lugar, em toda hora, haverá palavras de louvor na nossa boca. Você vai trabalhar com palavras de louvor na sua boca. Você vai para a reunião com palavras de louvor na sua boca. Você vai almoçar com palavras de louvor na sua boca. Você vai deitar para descansar com palavras de louvor na sua boca. Você vai fazer atividade física, palavras de louvor na sua boca. Você vai estudar, louvor na sua boca, no seu coração o tempo todo. Você vem para a igreja, já vem louvando e chega aqui, louva com todo mundo, adora com todo mundo junto. Se você não adora, você perdeu a razão da sua existência. Porque você foi criado para ser um adorador. Amém? 2. Adore como expressão de gratidão. Gente, essa palavra ela está em alta, viu? Não sei se vocês acompanham, mas gratidão tá uma palavra que está bastante em alta. Às vezes eu vou falar com uma pessoa, a pessoa, em vez de falar tipo tchau, fala gratidão. Eu olho, tá bom. Você entra nas redes sociais, hashtag gratidão para lá, hashtag gratidão para cá. E o mais interessante é que a imensa maioria das pessoas que usam, elas não conhecem o que há de melhor no universo, que é Deus, o Criador de todas as coisas. E se elas conseguem ser gratas, como é que o povo de Deus, como é que a igreja não consegue expressar uma gratidão? Como é que a gente, conhecendo a Deus, não consegue ser grato a Ele e expressar isso em adoração? Tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz assim: adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento de favor divino. Mais uma vez, ó. Adoração é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento de favor divino. Em outras palavras, é quando você sabe que você não merece o favor de Deus, você não merece a graça de Deus, você não merece o amor de Deus, você não merece o cuidado de Deus. Mas você tem uma gratidão tão grande no seu coração que isso transborda, que isso sai de você e se expressa em adoração. E se você ainda não sabe por que ser grato, tem um texto, abre comigo, ó, Salmo 103. Dá um tempinho para você abrir aí. Salmo 103, o versículo 1 diz assim, ó: dê louvores ao Senhor, ó minha alma, todo o meu ser louve o seu santo nome. Louve o Senhor, ó minha alma, e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Sabe, a gente pode estar na correria do dia a dia, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e acaba esquecendo das bênçãos de Deus.
E por isso a gente não consegue louvar, por isso a gente não consegue adorar. Porque a gente acha que a nossa vida é só problema, que tudo está dando errado, que nada vai dar certo, e a gente esquece dos motivos pelos quais nós devemos ser gratos. Mas se você esqueceu, continua no texto aí comigo, versículo 3. Fala assim, ó: Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele salva a minha vida de perigos mortais e me cerca de amor fiel e se interessa por mim com muita ternura. Ele enche minha vida de coisas boas. A minha juventude se renova como a águia. Sabe, a gente tem incontáveis motivos para ser gratos a Deus. Porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele nos cura das nossas doenças, porque Ele salva a nossa vida do perigo mortal, Ele nos cerca com seu amor, Ele enche as nossas vidas com coisas boas. Como foi ministrado aqui no domingo, pelo cuidado de Deus com as nossas vidas, com o nosso futuro, com a provisão e com aquilo que a gente não pode cuidar. Só por isso tem que haver motivos suficientes para você ser grato a Deus e expressar isso em adoração. Seguindo aqui, 3. Adore, porque Deus é digno de ser adorado. Adore, porque Deus é digno de ser adorado. Se nada do que eu falei bastar, esse tópico aí por si só já basta. Por que a gente adora? Porque Deus é digno de ser adorado e ponto. Semana passada, meu pai foi pregar em São Paulo, eu fui acompanhá-lo, uma sexta-feira. A gente saí de Guará já ouvindo música, e mais música, vai indo, e eu tenho um problema assim, quando eu estou no carro, eu acho que eu tenho um pensamento tão acelerado, que eu não consigo várias vezes terminar uma música, porque chega num determinado momento que eu já sei o que vai acontecer na música, eu passo para outra, porque eu quero ouvir a outra também, e depois eu já passo para outra, e a gente vai daqui de Guará até o nosso destino final, desse jeito. Eu tenho playlists e mais playlists aqui de dias de adoração, então música que não falta. E a gente estava entrando na Marginal Tietê, não lembro agora que música que estava tocando, mas meu pai virou assim e fez uma pergunta. Ele virou e falou assim: qual a diferença entre digno e merecedor? Na hora eu fiquei quieto assim, a primeira coisa que eu fui pensar é para saber se ele fez uma pergunta retórica, do tipo, eu já sei a resposta, eu quero que você responda de acordo com aquilo que eu já penso, ou se ele realmente perguntou do tipo, qual que é a diferença entre digno e merecedor? Eu nunca parei a pensar e quero saber a resposta que você vai dar para isso. E ali na hora eu pensei primeiro assim no português, na língua portuguesa, questão de semântica, e eu respondi assim, que merecedor remete tem a ver com uma atitude, uma causa, peraí, gente, eu perdi aqui. Merecedor remete a um ato ou uma causa. Então, por exemplo, eu, Renan, eu sou merecedor do salário que eu vou receber dia 30 do mês. Por quê? Porque eu trabalho 30 dias no mês por aquilo. Dou o meu melhor lá, bato minhas metas, cumpro minhas obrigações, mereço o que me pagam. Certo? Agora, digno não tem nada a ver com isso. Digno não tem a ver com uma atitude, uma causa, e sim com uma natureza. Algo intrínseco. Tem a ver com a essência. Sabe? Deus, Ele é digno. Ponto. Ele não é digno de adoração porque Ele criou os céus e a terra, porque Ele fez isso. Ele é digno e ponto. Ele não é digno de adoração por ter livrado o povo do Egito. Ele não é porque Ele merece ser adorado porque Ele fez alguma coisa. Ele é digno. Ele não é digno da nossa adoração por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Ele é digno e ponto. Ele não é digno por cuidar da nossa vida, do nosso dia a dia. Ele é digno e ponto. Apocalipse 4 diz assim, ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder. Ó Senhor e Deus nosso, digno é de receber a glória, a honra e o poder. Para todo o sempre nós vamos dizer isso, digno é o Senhor, nosso Deus, de receber a glória,
a honra e o poder, não porque o Senhor merece, porque o Senhor é bom, porque o Senhor fez algo para que a gente te dê adoração, mas porque o Senhor é digno, e ponto. A adoração, gente, ela não é sistêmica, ela não é um ritual, ela não é algo organizadinho, ela não tem a ver com cantar, não é um momento que antecede a palavra. Adoração é estilo de vida de quem entende que foi criado para adorar, de quem usa a adoração para expressar a gratidão e de quem reconhece que Deus é digno de ser adorado. Não tem a ver com a gente, tem mais a ver com Deus. E eu espero de verdade que isso mude a sua visão sobre esse assunto, que aí na sua casa você adore a Deus, que no carro você adore a Deus, que na rua você adore a Deus, que no seu trabalho você adore a Deus, e que aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, você adore a Deus. Que domingo, quando você chegar aqui, você não espere quem estiver aqui na frente fazer um malabarismo, fazer um negócio espetacular, fazer um negócio diferente, para que você se sinta tocado a adorar e a responder. Porque a adoração não tem a ver só com a resposta que você dá aqui, mas ela tem muito mais a ver com Deus, que é digno de ser adorado. Adoração é o transbordar de um coração grato. E quando você sabe que Deus é o Deus que cuida da sua vida e que Ele é digno de ser adorado, é fácil você entender por que a gente canta ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real. A Ele nós ministramos o nosso louvor. Deu para entender aí? Sabe, não é o malabarismo que a gente vai fazer aqui agora para poder te levar à adoração, para fazer com que você cante aí na sua casa. Não é a gente chegar e falar assim, erga sua mão e vamos cantar. A adoração não é cantar. A adoração agora é você saber que você foi criado para isso, que você tem que expressar a sua gratidão a Deus, em obediência a Ele, e que se tudo isso não bastar, por si só Deus é digno de ser louvado, Ele é digno de ser adorado. Amém? Quero convidar você na sua casa agora a fechar os seus olhos. Com certeza você conhece essa música que nós vamos ministrar aqui. Eu quero convidar você a cantar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante. Ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Adora o Senhor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Se você ainda não entendeu, eu vou te dar mais uma chance. Ao único que é digno, a Ele de receber a honra e a glória, a força e o poder,
imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Expresse a sua adoração agora. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Gente, eu ouvi uma história ontem. Vou até perguntar se eu posso ter permissão para falar isso. Arthur, eu tenho permissão para contar a história sua no seu quarto? Gente, eu ouvi uma história ontem, eu achei muito... encaixa bem aqui. O Arthur mesmo, aqui ó. Ele estava na casa dele, lá no apartamento dele. E ele fala que ele fechou a porta do quarto dele, pegou o violão lá que ele tem e começou a adorar a Deus, começou a cantar, começou a adorar. E ele recebeu uma mensagem de um dos vizinhos do apartamento. O vizinho de cima. Falando, o que está acontecendo aí? Mais ou menos assim a história, tá? E o Arthur já também ali, preocupado, falou, meu Deus, estou incomodando os vizinhos aqui, alguma coisa, muito barulho. E o vizinho respondeu, falou, não, tá bonito, tá legal de ouvir aqui, tá gostoso, tá trazendo uma paz. A adoração que você faz aqui na igreja ou aí na sua casa, o que ela provoca? Eu falei que ela tem que fazer uma transformação. A carisma aqui, ela atrapalha os vizinhos. Quando a gente vai começar o culto, o vizinho fecha o quarto e fala, pelo amor de Deus, vai começar aquela barulheira agora, aquela povo gritando, bateria, guitarra, violão, piano, bar, sei o quê. Ou de repente eles abrem as portas, abrem as janelas, falam, eu não consigo ir lá ainda, mas eu preciso ouvir. O seu vizinho aí agora, ou então indo mais perto ainda, de repente você está assistindo o culto na sala da sua casa, no seu quarto, mas tem alguém da sua casa que está em outro cômodo fazendo outra coisa. O que a sua adoração provoca? Ela vai ser um incômodo? Alguém está te pedindo assim, meu, abaixa o volume aí que tá me atrapalhando. Ou então alguém vai te mandar uma mensagem, fala, meu, o que você está fazendo aí? Tá bonito, eu estou gostando aqui. Acontecendo algo diferente aqui em casa quando você está cantando. Eu quero cantar mais uma vez essa música, reconhecendo que Ele é digno e que a nossa adoração vai invadir agora cada casa, cada lar, vai passar do cômodo onde você está, e não como incômodo, mas como cura, como bênção, como esperança, como alegria, como transformação. Amém? Cante. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber toda a honra e a glória, a força e o poder.
Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Faça o louvor agora, invadir casas com cura. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Lançamos nossos coroas a Ti, Deus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Cante e adore. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Aleluia.